Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Café com Corretor. Hoje eu vou ter aqui na mesa a honra de ter a Milena, que vai falar muito sobre contabilidade e principalmente sobre direito. E, logicamente, a gente vai voltar para o direito imobiliário, né? As seguranças que o nosso mercado exige de nossos clientes compradores e dos nossos clientes vendedores e, por que não, de você, corretor de imóveis. Mas antes de começar, eu quero deixar aqui o meu agradecimento a você que já está inscrito, a pedir para você a sua inscrição, já que você ainda não está, ajuda a gente a crescer. Se você já está inscrito, compartilha nos grupos do WhatsApp, dos amigos, para a gente atingir mais pessoas. Esse que é o primeiro podcast do mercado imobiliário do norte do Brasil, então ele precisa que mais pessoas o vejam. E esse podcast tem o apoio da Manaus Play, que é uma empresa 100% amazonense que trabalha com mídia indoor. Então você que é síndico, que trabalha com administração de condomínios e quer otimizar a sua comunicação, vai aqui nesse QR Code na tela, procura o Milton, fala que viu no Café com o Corretor, que ele vai te dar um desconto super especial. E também a gente tem o patrocínio da nossa amiga Suelen, lá com a Bolo da Madre, fica ali na Avenida Paraíba, bem em frente à La Torre. Olha, não é porque eu sou gordinho não, mas o bolo da mulher é bom, não é não, Milena? Fala. É Fantástico. gostoso, Nossa, né? muito Aliás, a gostoso. briga é para quem não vai comer, né? Que aí o marido quer, o noivo Verdade, quer, e a confusão verdade. é feita, né? Pessoal, já deixa o seu like no início do vídeo para não esquecer e não esquece, se não tá inscrito, se inscreve, ajuda a gente a crescer, beleza? Vamos lá? Milena, muito bem-vinda. Muito obrigada, Obrigado por Fabiano. aceitar o convite. Vamos conhecer um pouquinho você. Pra gente começar, eu não esquecer que eu tenho esse mau hábito de esquecer as coisas. Qual a tua rede social onde as pessoas te seguem? Pronto, o meu Instagram é @MilenaB Fernandes, B de bola, então @MilenaB Fernandes, lá você consegue me encontrar e você vai ver tudo que eu faço. E você realmente é full time na rede social. Eu gosto disso. Você Sim. abraçou isso. Sempre foi assim ou começou agora? Ah, sempre foi assim, eu sempre fui de postar bastante, de interagir bastante, mas, mostrar meu trabalho é algo um pouco recente, eu acredito que um ano e meio para trás que eu comecei a mostrar meu trabalho lá. Antes era mais, Vida pessoal. vida pessoal mesmo, sempre fui de viajar muito, então eu Legal. sempre postei muito nas minhas viagens, e aí isso também gerava um engajamento, mas quando eu comecei a mostrar meu trabalho, foi realmente quando meu Instagram deu um boom. Ah, tu entende que depois que tu começou a falar mais de profissão, teu Instagram Isso, explodiu. foi. Legal, eu não achei que as Era o pessoas te contrário, seguiam. né? Geralmente é o Aham. contrário, né? As pessoas gostam de fofocar da nossa vida pessoal, né? E aí você não, já tinha um engajamento, mas tu percebeu É, melhoras quando. cresceu muito, Legal. muito Helena, mesmo. a gente não tem segredos aqui na mesa, né? É só para as pessoas saberem quem é a Milena, quantos aninhos você tem? Eu tenho 24 anos, mas 24 eu anos. já vou fazer 25 em Que julho. fique claro, eu já Então vou já fazer tá vinte e fazendo cinco. A já tá pessoa, mais pra 25 todo que mundo quer 24. esconder ela, não. Vou ficar mais velha, né? Não, Milena, quanto tempo tu tá trabalhando aí, atuando, a tua área específica é direito ou é na área contábil? Explica pra mim como é que é e pra quem tá nos vendo. então, eu tenho hoje 2 empresas que eu Ok, coordeno. Uma é o meu escritório, que é Fernandes e Silva Advogados Associados, certo, e eu sou diretora executiva da F12 Contabilidade, que é a empresa da minha família. certo. Então, hoje eu atuo nessas 2 empresas. Isso exige de mim um compromisso e uma disciplina muito forte com a minha agenda para que eu não fique sobrecarregada e nem deixe de fazer alguma coisa. Então, eu tô à frente dessas 2 empresas e eu sou advogada. Sou formada aqui pela UFAM, né, então Uhum, sou legal. cria do Amazonas mesmo, Uhum. e eu me especializei em direito médico e da saúde, o que casa muito com os interesses da F12, porque nós também dentro da F12, nós somos um escritório especializado em consultórios e clínicas médicas. Ah, então o nicho maior da F12 e do teu escritório é voltado para a área clínica, para a área Isso, de saúde. isso. Tanto Legal. o meu escritório quanto a F12, nós atuamos majoritariamente com empresas. Certo. Então, a gente percebeu que aqui no Amazonas nós tínhamos uma dor muito grande na área médica e na área da saúde, que era essa falta de clareza, falta de gestão financeira, uma falta de planejamento tributário, que faz com que os médicos e profissionais da saúde tenham uma carga muito grande de tributos e eles não conseguem se organizar bem. Porque pela correria da profissão, eles não têm aquele hábito de parar para verificar suas finanças, então eles vão tendo um padrão de Ela vida só muito bom. vivendo.
Eles vivem muito bem, mas eles não têm aquele hábito de se perceber e ter seus gastos. Então, percebendo isso, atuando tanto no meu escritório quanto na F12, nós fomos nos aprofundando na parte médica. Então, me especializei em direito médico Uhum. e a F12 também se especializou em Na área contábil, clínicas. tributária, Isso. ok. Mas, voltando aí, já que você vai completar mês que vem 25 anos, você começou a trabalhar mesmo com essa desenvoltura que você tem há quanto tempo? Há 2 anos. Em Tá. 2022 eu comecei a Antes trabalhar. disso era só faculdade e Isso. vida. Assim, eu tenho uma trajetória e desde sempre, desde que eu comecei a faculdade, eu já comecei estagiando. Estagiava de forma voluntária no núcleo de solução de conflitos do Tribunal de Justiça, que é o Polo Avançado. Certo. Então, eu comecei estagiando lá de forma voluntária. E aí, quando eu estava no segundo período da faculdade, eu passei no Tribunal de Contas para o estágio de lá. Então, eu nunca parei de estagiar, sempre minha vida toda foi estagiando. E eu acredito que isso influenciou muito na minha profissão, porque eu tive a oportunidade de ter contato com o direito, e de fato, direito mesmo, desde o início da faculdade. Então, eu não Não comecei ficou só na teoria. eu não fiquei na teoria em nenhum momento, eu sempre estagiei. E aí isso me deu uma bagagem muito grande na minha profissão, isso me deixou, me fez sair lá na frente, né? Coisa Te que, destacou? Você percebe que isso te sim, destacou? com certeza. As tuas colegas de faculdade Eu, estão. pra falar a verdade, a maioria eu não sei por onde anda. Nem sabe se Não atua na tenho, área. não Entendi, sei, não sei entendi. mesmo. E tu faz parte da AGE também? Faço. Eu É? sou diretora jurídica da Pois é, AGE. então você tem a F12, o teu escritório e ainda E tá a na AGE. AGE. Então só aí são três funções super importantes É. que exigem responsabilidade de você, né? Sim. Mas aí para segurar toda essa pancada de manhã cedo tem que ter um Muay Thai. É, de manhã cedo é o Muay Thai ou musculação, e realmente eu tenho que organizar muito a minha agenda para conseguir seguir tudo que eu Pra fazer preciso. tudo que tu precisa e que tu gosta, né? Isso. En Porque tem coisas aí na tua rotina que tu gosta de fazer. eu amo trabalhar. Então, assim, muitas vezes, são compromissos que são de trabalho, então você tem que Uhum. se ser disciplinado para cumprir, mas enquanto você cumpre, você tem que gostar do que você tá fazendo, né, e eu Claro, adoro, eu claro. sou encantada. Inclusive, quando eu tô no escritório, eu tenho muita dificuldade de parar uma coisa, assim, no meio e ir embora. Eu não assim, eu gosto de terminar as coisas, eu gosto de estar com o meu time, eu gosto de passar o feedback, eu gosto de realmente me deu uma missão, você me deu essa missão aqui, eu quero É cumprir a cumprir ela da missão. melhor maneira possível. Isso. E nessa tua jornada pessoal e profissional, é, é uma característica tua, essa questão de organização que você está citando desde o início, a importância aí da agenda, né? Ou é algo que tu aprendeu devido à tua vida conturbada, por assim dizer, com uma Olha, rotina puxada? olha, não é algo natural pra mim, Certo. não é. Porque até pelo meu perfil comportamental, que eu sou dominante e influente, as Tu pessoas já que fez esse, eu já esse fiz, dominante e e influente. influente. Traduz aí um pouquinho pro pessoal entender. Pessoas, que são dominantes e influentes, elas são boas líderes, elas sabem fazer 10 coisas ao mesmo São tempo. multitarefas? Multitarefa, mas ao mesmo tempo ela gosta de estar sempre à frente dos projetos. E aí são pessoas que pegam muito a carga para si. É Hum, diferente daquela pessoa que é executora, que faz uma coisa de cada vez, que é muito atenta a detalhes. Pessoas com meu perfil não são tão atentas a detalhes. Mas pela minha profissão, pelo meu histórico, eu acabei criando. Ah, sim. Pessoas desse perfil também não são muito disciplinadas. São pessoas que entendi. não têm aquela disciplina de seguir uma agenda, não gostam tanto de De rotina. rotina, né? Só que como eu fui criada, em uma família que tem rotina, eu estudei numa escola que tem rotina, que é o Lato Senso. Na época ainda tinha uma rotina até mais rígida que a de hoje. E eu fiz uma faculdade pública que também me exigia uma rotina. Eu fui condicionada a ter rotina. Então, hoje, ter rotina e ter uma agenda é muito importante para mim. E como eu tenho múltiplas funções, se eu não tiver uma agenda, com certeza eu vou cometer algum erro. Então, hoje, qualquer erro cometido é muito caro. Então, não posso, prejudicar um cliente ou prejudicar alguém por conta de um erro meu. Então, eu preciso ter uma agenda por uma questão de responsabilidade com o meu trabalho e também para que eu tenha uma qualidade de vida. Porque se eu não coloco lá na minha agenda o Muay Thai, eu não vou, entende? Vai ter Então, outra coisa pra tu vai ter fazer. outra coisa para fazer. Talvez mais importante, tu vai acabar deixando de lado isso. Isso, com Entendi. certeza. Então, a agenda pra ti ela é fundamental
por uma questão de característica, né, que você falou, que dentro da tua é dominante e fluente, né? Influente. A disciplina não é o forte. Você tem Isso. outros pontos fortes, mas não é o caso da disciplina. Mas tem também você poder ter tempo para ser namorada, filha, né, amiga e Isso. conseguir viver equilibrando o que tu gosta, que é trabalhar muito, Isso. né? Entendi. E isso é legal porque esses testes ajudam muito quando a gente consegue se enxergar neles, né? Sim. Mas principalmente quando a gente tem que botar isso em prática, né? Porque quem é indisciplinado, não ter agenda, a chance de dar errado, né? É Isso. gigante, não é? Muito grande. Porque eu falo que no mercado imobiliário, um dia desse eu vi sabe quando a gente tá passando assim no feed, passa aquelas coisas que chamam atenção? Aham. Eu não confesso que eu não lembro agora o nome da empresa, mas era uma chamada que ele dizia assim, que corretor de imóveis sem rotina tá morto. Yeah. Por que ele explicando, né, e traduzindo para o nosso mercado, que também se encaixa com o teu, obviamente. Porque você, querendo ou não, é, é dona de um negócio. Você tem o seu Sim. escritório e faz parte da coordenação da F12, né, que é da sua família. Isso. Então, teoricamente, tu tem liberdade de horário. Sim. Teoricamente. Porque se tu for nessa pegada, tu pode não trabalhar, não vai entregar, vai deixar cliente na mão e tudo mais, É. né? É Eu isso acho que mesmo. corretor de imóveis também tem que ter essa preocupação da agenda, porque senão a gente não tem a rotina que o colega citou. E aí eu não tenho quantas pessoas eu vou falar no dia, quantas visitas eu tenho que fazer na semana, para poder atingir o número de vendas que eu preciso para me sustentar, Isso né? mesmo. Então a importância da disciplina, ela tá em qualquer profissão, né? Isso mesmo. E é interessante, por exemplo, eu tenho uma liberdade de horário. Realmente, de Uhum. fato, eu tenho. Mas eu não. Usufrui 100% dela. Não, porque eu entendo que todo mundo que trabalha comigo faz parte do meu time. Mas o nome que tá em jogo sempre vai ser o meu e o da minha família. Uhum. Então, assim, eu não vou sobrecarregar o meu time. Eu tenho que matar no peito tudo que vier. Porque, como é o meu nome em jogo, é a minha empresa, eu tenho que ter essa responsabilidade. Eu não posso jogar isso pro meu colaborador. Meu colaborador tá lá, ele vai me ajudar, eu vou ajudá-lo também. Mas se surge um grande problema, surge um incêndio pra gente apagar na F12, eu não posso falar, fica aí apagando esse incêndio que eu vou aqui Resolve pro aí Muay Thai. Isso que eu não vou pro meu existe. salão de beleza. Isso não existe. Aham, Então, certo. assim, eu entendo que um bom líder, ele é o primeiro a estar lá na hora da gestão de crise. Eu não posso pegar e falar assim, toma, resolve aqui, e aí eu tô indo viajar agora. Não existe isso. Então, assim, a primeira lição que eu tenho é que o sacrifício pessoal, ele tem que partir do líder. Ele não Uhum. parte do É liderado. exemplo, né? Tem que ser, você tem que ser exemplo. Não adianta eu exigir algo do meu colaborador que eu não consigo dar. Então, eu tenho uma liberdade de horário? Sim. Eu utilizo? Sim. Mas está tendo alguma coisa que tá acontecendo algo adverso, eu tô lá. Vai Eu resolver. vou resolver. Não. E eu entendo que até, como você falou, eu gosto de viajar. Até isso é dentro de uma organização. Com É dentro certeza. acredito, sei lá. Não vejo tu querendo viajar no período de imposto de renda. Tá finalizando o imposto de Não. renda. Eu vou tirar umas férias aqui. Tu quer quebrar Então, a turma, né? olha que interessante, na próxima semana é o aniversário de 15 anos da minha afilhada. Eu Sei. queria estar lá em vai ser em São Paulo. Aham. Eu queria estar lá em São Paulo tipo assim, há um mês, só preparando tudo com ela. E Queria estar lá antecipada. eu poderia estar lá tranquilamente, mas tinha imposto de renda, tinham eventos que a F12 ia participar. O meu escritório também, quando a gente está na época de declaração de imposto de renda, os nossos clientes pedem indicação de Uhum. contabilidade, e é claro que eu mando todos para a F12, mas todos eles pedem, então é uma época que a gente recebe mais clientes. Tem uma demanda maior, né? Isso, não faz sentido nenhum eu largar tudo e ir para São Paulo. Por Então, mais que ela mereça. por mais que ela mereça, por Entendo, mais que eu claro. queira muito É a estar lá. responsabilidade, né, Fernanda? E eu acho que tão importante quanto a responsabilidade é a consciência do teu papel na empresa, né? No Isso, teu negócio. E você, como dona ou sócia, enfim, se preocupa com uma coisa que eu acho bem legal, né? Que é tudo que todo ser humano tem, que é o nome, né? É a tua reputação como profissional, como pessoa, que faz os clientes confiarem no teu serviço, na tua empresa, isso. né? Indicarem ela, quererem ser clientes dela, né? Sim. E como é que é pra ti? Você tá na. Vamos tirar só um pouquinho de curiosidade. Tem a teu escritório de contabilidade é teu e tem os associados, certo? Isso, Beleza. A F12 é da família.
Isso. Quem é a família que trabalha lá? Pai, En mãe, então, irmão, como é que isso. é? Os meus pais são fundadores da Certo. F12, o meu pai sendo sócio fundador e a minha mãe, se tornou sócia dele alguns anos depois. Uhum. Então eles 2 são os sócios da F12. O meu irmão, ele também trabalha na empresa, nós somos 2 filhos, né, eu e Uhum. meu irmão se chama Carlos, Mais velho ou mais novo que você? mais novo que Mais eu. novo. Ele tem Carlos tem que 21 obedecer, anos. o Carlos tem que obedecer. Respeita a mais velha. Olha, não, Olha, até na que prática não é não. assim, vai. Assim, porque nós temos uma relação, nós somos a nossa mãe ensinou pra gente o seguinte, que a gente tem que ser um braço direito do outro. Legal. Então, assim, é nós 2 contra o mundo. Eu confio nele, ele confia em mim, e a gente tem que ser sempre nós 2. Independente de qualquer coisa acontecendo, é sempre nós 2. Um com raiva do outro, não importa, Vamos é trabalhar. nós 2 juntos. Então, assim, como a gente é uma empresa familiar, nós tivemos que aprender a separar papéis. Então, lá na empresa, o meu pai não é meu pai é Uhum. o diretor, é tipo o CEO, né? Que a Sim. gente chama de CEO. Mas ele tá lá como o presidente da empresa, eu sou diretora executiva dele, então eu preciso fazer com que as coisas aconteçam. Minha mãe é sócia da empresa. E apesar dela não estar na operação junto com a gente, mas ela fica presente na hora de tomar decisões e eu tenho que garantir que a voz dela seja ouvida. O meu irmão tá lá coordenando também o nosso setor de infoprodutos, cursos. E aí ele sempre tem que estar atuando junto com a gente, porque se tem evento, tem página de venda, ele tem que deixar Tá tudo presente, isso, ele tem que deixar alinhado, tudo né? alinhado, Ou exatamente. seja, vocês conseguiram, nessa engrenagem, fazer com que o fato de ser uma empresa familiar não fosse um problema, pelo contrário. Levou um tempo de adaptação Sim, a acredito que isso, trabalhar com família não deve ser fácil. até a gente chegar em um consenso em quem ia ocupar cada cargo, como seria o nosso processo de decisão. Hoje o meu pai também, ele tá deixando mais de atuar na F12, tá atuando mais em mentorias e consultorias. Uhum. Então ele tem já uma marca dele, que é onde ele atua mais e a F12 já ficou mais para eu e para o meu irmão cuidarmos. Então isso aí tudo exige um processo de adaptação. E aí, como por eu ser mais velha, eu tenho um pouco mais de experiência no mercado, eu acabei ficando num cargo de liderança hoje, que é o de diretora executiva. Mas o meu irmão tem tanta voz quanto eu dentro da Claro, empresa. claro. E, olha eu querendo criar uma confusão na Não, empresa, né? imagina, não, de jeito nenhum. Não, é porque eu queria entender, porque eu já trabalhei em empresa familiar, né? Meu pai também tem empresa e tudo mais. Eu acho isso um desafio gigantesco. É muito. Fazer essa separação que você citou, né? Não é meu pai, é o CEO. Não é É, minha filha, é a diretora executiva. é, Não é minha mãe, é a sócia da empresa. Não é meu irmão, é o diretor de imagem, né? Cuida da parte, isso, né, de mídias e tudo. Então, tipo, essa divisão, acho que ela é essencial para que o negócio flua. isso. Que é para vocês saberem que naquele momento a discussão ali é estritamente É. profissional para chegar num consenso no melhor para a empresa, né? Nós todos fizemos terapia para chegar nesse Sério? sim, para Foi chegar nesse necessário? sim, porque como é uma empresa relativamente pequena, hoje nós temos 30 e poucos colaboradores, Uhum. e é uma empresa pequena, mas ao mesmo tempo a gente tem um faturamento alto por conta da complexidade do trabalho. E aí somado a isso, tem os tantos eventos que a gente participa, é muita coisa. Muito E trabalho. isso, e às vezes uma discussão em casa levava a um mal-estar no trabalho. Refletia lá, né? Isso. E aí a gente conversou e falou assim: olha, entramos na F12, ninguém mais é parente de ninguém. E ainda tem uma tia minha que trabalha lá também, que ela trabalha no RH, ela é psicóloga, né? Aham. Então ela trabalha no RH. E assim, a gente foi se conversando em um ponto que na F12 de vez em quando sai um pai, mas não é pra sair. Cadê o Fernando? O Fernando me pediu. Ah, acredito que deve ser bem desafiador, É né? muito. De Você é vez teve. acostumada, né? E o meu pai, super engraçado, às vezes ele fala: filhota, vem aqui. Pois Eu, é, não, pai, não e faz até é isso. estranho. Eu acho assim, eu vejo, meu pai, eu tenho 44 anos, né? Chamar o meu pai de Bahia, que é como todo mundo chama Aham. ele, pelo sobrenome, pra mim é soar super estranho, entendeu? Eu não chamo Mas ele de realmente Fernando, mas quando eu vou falar sobre ele, eu falo se Fernando. trata como nome. Não, Isso. mas eu assim, é estranho, mas realmente eu acredito que é do jeito que tem que ser, sabia? Pra funcionar. É, Porque essa separação, ela é primordial para que seja uma empresa de fato, né? E até para sim. que os colaboradores entendam que ali é uma empresa familiar, mas que a coisa flui. Isso. Porque empresa familiar, não sei se você concorda, ela tem essa fama de ser um ambiente pesado de trabalhar Tem justamente por haver mesmo. essa mistura, Sim. né? Tipo, tu brigou com a tua mãe, desentendeu em casa, discordaram. Aí tu vai pro trabalho,
com a cara chateada, Fechada, tua e aí mãe é já não flui líder. bem aquele Isso, dia. então, tipo, eu acho que os desafios de relacionamento se tornam duplamente difíceis nesse caso, porque é o pessoal e o profissional. E a gente diz que hoje em dia já acabou isso, não tem mais essa, não, eu separo. Não dá, É, você é um ser humano, tem problema pessoal, vai refletir no trabalho, tem problema no trabalho, vai sim. refletir no pessoal e faz tudo certo. Agora, antes de entrar no que eu quero tratar contigo da parte imobiliária, uma curiosidade. Como eu nem sei se tu sofre isso, talvez seja só um pensamento, então vou fazer a pergunta certa. Tu tem dificuldade pelo fato de você ser nova, né, 25 anos, vai fazer ainda, e ter rosto, né, aparenta ser uma menina ainda, né? Tem essa dificuldade? Tu percebeu isso nos estágios, no teu escritório de advocacia e na F12? Tu tem essa dificuldade ou não? Tu sempre tirou isso de letra? Olha, eu tenho essa dificuldade nos 3 primeiros minutos de conversa. Uhum. Depois dos 3 primeiros minutos, eu não tenho mais. Ok. Porque eu já tenho uma postura muito diferente de pessoas da minha idade, né. Até Certo. pela minha vivência, pelas oportunidades que eu já tive, já fiz intercâmbio, então já estudei direito fora, já sou uma pessoa que viaja muito, eu estudo muito, eu tô no meio corporativo, eu cresci no meio corporativo Sim, sim. devido à minha família ter empresa, então a minha postura é outra. Eu não tenho mais aquela postura de advogado iniciante, né, quando a gente senta para conversar ali é todo mundo no mesmo nível. Então, assim, a priori, quando a pessoa senta para conversar comigo, ela até pode pensar, tipo, ah, Milena, é Essa advogada menina aí iniciante. vai me ensinar o quê? Vai me ajudar como? Quando me ouve falando, aí o jogo O muda. conceito muda. Isso. E aí Entendi. também tem uma coisa. Eu tenho uma segurança muito grande no meu trabalho. Eu sei o que eu faço. Eu sei que eu sou boa no que eu faço. Então, quando a gente se depara com uma pessoa que não te dá tanta credibilidade, das duas, uma. Ou ela vai mudar, ela vai me dar credibilidade, ou Ela a não vai ser tua gente. cliente. Ela não vai ser minha cliente e tá tudo certo, porque eu Sim, também não tô passando fome pra ficar mendigando cliente. entendi. Então, assim, eu confio muito no meu trabalho, eu confio nas pessoas que trabalham comigo e eu sei que eu entrego um bom resultado, tanto no meu escritório quanto na F12. Então eu Uhum. já não tenho Esse aquele receio, essa insegurança, pensamento né, que chega a eu ser não uma tenho. insegurança, né. Muitos Então jovens têm, sim, mas é isso que eu ia te perguntar. Então, por exemplo, no mercado imobiliário tem muitas corretoras novas, uhum, muitas da tua idade, acredito que até mais novas devem ter, e que estão entrando nesse mercado e que a gente sabe que existe essa dificuldade, esse desafio, né, de ela estar vendendo um imóvel, que é um ticket alto, vamos trabalhar um uhum, negócio, não é um negócio serviço barato, é uhum, uma decisão, né, de primeira moradia, às vezes com de questão de certeza. conhecer mesmo o processo da venda, e Uhum, ela vai lidar com gente mais velha de idade, com um poderio aquisitivo maior do que o dela e tudo mais. uhum. Então, o que que tu sugere para essa corretora que está iniciando, que também é jovem, como é que ela se posiciona? Como ela vence essa barreira da idade ou desse preconceito que existe na gente? Ah, essa menina aí não vai saber de nada e tal. Que a gente, eu tô falando Aham. como a gente, Que é o eu que o acredito que pensamento comum. a Esse é a maioria verdade, é é o assim, né? pensamento comum. E aí, como é que vence, como é que ela chega nesses 3 minutos aí que tu fala que muda? Bom, eu acho que a primeira coisa é você estar muito preparada. Toda vez que você se prepara para qualquer reunião, para um podcast, para uma apresentação a um cliente, para uma venda, você tem que conhecer o seu produto do início ao fim. Como eu Uhum. conheço as minhas petições, como eu conheço os meus contratos, você tem que saber do início ao fim. Porque qualquer pergunta que a pessoa te fizer, se você souber que você sabe responder, então você fica mais tranquilo. Então, assim, primeiro, se prepara muito. Você vai vender um imóvel, você tem que saber tudo sobre aquele imóvel. Certo. Estude aquele imóvel, a história daquele imóvel, porque várias perguntas surgem. Sim. Então, você tem que saber de onde é que veio, se é um imóvel que veio de outra família, se aquela família era feliz, se aconteceu alguma tragédia ali. Parece engraçado, mas surgem essas Sim, perguntas sim, no sim. momento da compra. Tem gente que Então, pergunta se é mal assombrado o negócio. isso. Então, assim, você quer saber do condomínio, você quer saber do trânsito, saiba responder tudo. Se pergunte, o que que aquele cliente pode querer saber? Outra coisa que é muito boa também, você tem que saber identificar os perfis de clientes. Tem uma teoria que é a teoria DISC, que se você for analisar, são 4 tipos básicos de Uhum. cliente. É bom você saber identificar qual é o tipo daquele cliente. Se é um cliente que prefere saber mais detalhes, se é um cliente que já é mais curto e grosso, e ele só quer saber mesmo o básico, porque provavelmente se ele foi visitar o imóvel, ele já sabe que ele vai comprar, probabilidade alta Legal. de compra. Então você tem que saber qual que é o tipo do cliente. Também existem aqueles clientes que eles gostam de saber o detalhe, eles gostam de saber
o leque de possibilidades que você oferece. Então, você tem que estar preparado para mostrar aquele imóvel e outros imóveis também. Então, tudo depende do tipo de cliente. Então, você estar preparada, você saber o tipo do cliente, já é uma coisa assim muito boa, já vai te deixar muito mais segura na hora de atender. E a outra coisa que eu acho que também influencia muito é você se sentir bem com o que você está usando e com a sua forma de falar. Nós mulheres, quando nós estamos no ambiente de trabalho, é, é notório. Quando uma mulher está um pouco mais produzida, quando ela está mais arrumada, quando ela se sente confortável com o ser dela, ela se desenvolve muito melhor do que se ela estivesse sentindo um pouco mais desleixada, não Legal. estiver bem arrumada. Então, assim, se mantenha A arrumada. questão da autoestima A mesmo, né? autoestima mesmo, porque você se sentindo bem com você, isso vai refletir na outra pessoa. É Uhum. muito diferente você ser atendida por uma pessoa que não tá se sentindo bem com ela, que não tá feliz com a vida, do que você ser atendido com uma pessoa que tá radiante, você vê que aquela pessoa está com prazer de vender. É muito diferente. Então, assim, você se arrumar para aquele evento, você se preparar, você consegue se sair bem melhor. Então, eu não consigo, assim, o que eu faço. Eu conheço aquele cliente, eu sei o que ele vai precisar. Eu, normalmente, quando eu vou atender como eu trato com empresas, né? Eu Uhum. procuro sobre aquela empresa. Eu procuro o histórico dela. Eu procuro se ela já teve alguma sede em outro Tu não vai lugar. cega pra uma Você não reunião, né? pode ir cega para Sim. reuniões. Ainda mais no mundo que hoje é muito fácil achar Buscar informações. informação, né? É muito fácil. Então, assim, hoje, como a gente tem tantas ferramentas, o ideal é que você utilize essas ferramentas. Não só pra fofoca. Não só para fofoca, mas para você vender. Hoje é tão mais fácil vender, nós temos tantos cursos gratuitos, nós temos tantas possibilidades para explorar no mercado. E tendo um smartphone, você faz um vídeo, você pode viralizar, você pode mostrar o seu trabalho. Eu tenho uma amiga, inclusive, que é corretora, o nome dela é Raíssa. Ela faz uns vídeos fantásticos mostrando o Legal. imóvel. E ela tem mesmo perfil que eu. Ela é nova, ela também, inclusive ela é menor que eu também já não sou muito alta, mas ela é menor que eu. Então, assim, mas quando ela Ver posta, ela falando, você vê a que idade assim, fica em segundo plano. fica em segundo plano. Então, uma Legal. pessoa bem preparada, você já consegue afastar essa coisa de ser jovem ou não, porque no fundo, Fabiano, ninguém quer saber a tua idade, ninguém quer Sim. saber. A pessoa quer saber se tu sabe É vender, a se tu sabe fazer segurança que você teu vai produto. transmitir, né? Isso mesmo. Resumindo tudo, todas as dicas que você falou, e foram muitas e muitas dicas boas, de verdade, porque eu vejo muito isso no mercado e a gente acaba, às vezes a pessoa não tem resultado e nem sabe por quê, né? Sim, E são esses detalhes que você pontuou aí, de roupa, de se estar bem, de estar seguro, de estudar o produto, de conhecer os detalhes do produto, sim. de ir mais afinco, né? Porque você já falou de um perfis de pessoas, né? De cliente, Sim, que é o DISC que você citou, né? E isso tem na internet, né? sim, Gratuitamente, gratuito. você acha. Basta a pessoa, se não conhecer, agora pode conhecer, que a Milena já Sim. deu a dica. E quem conhece, e não é uma coisa que você vê uma vez e já sabe, né, Milena? Não, você precisa Essas ficar questões de estudando. perfis de cliente, ela é uma questão que é realmente aprimorar cada vez e estar atento, principalmente, porque Isso, você até sabe, às vezes, os perfis, mas como é que eu identifico na Milena se ela é afável, se ela é pragmática, se ela é isso, expressiva, né? Então, exato. a prática leva à perfeição, né? É E aí verdade. isso vai influenciar na tua comunicação, né? Sim. Tem uma outra dica que eu acho muito importante. Quando você proporciona uma experiência para o seu cliente, isso também é um diferencial. Por Certo. exemplo, lá no escritório tem uma prática boba, assim, que para mim não custa nem R$ 200. Mas quando eu faço, o cliente nunca mais escolhe outro advogado. Quando um cliente meu ganha um processo e ele recebe dinheiro, no Uhum. mesmo dia a gente manda um kit, Chandon e 2 taças e chocolate para ele tomar com a esposa, Para com o celebrar a companheiro. vitória. Uhum. Isso pode ser isso pra gente não tem o custo, mas pra ele, nunca mais ele vai querer outro advogado, Sim, porque ele sim. sabe que toda vez que ele ganhar um processo, ele vai ganhar uma Chandon. Então, assim, proporcione. Se você fez uma grande venda, cara, manda uma Chandon pro teu cliente. Ou pega, quando você for fazer a entrega das chaves, entrega um chaveiro diferenciado. Faz com que ele tenha uma forma de lembrar de você de uma forma muito positiva. De, meu Deus, olha aqui o que ela fez. Uma coisa pequena, às vezes, marca muito. E como aqui no Amazonas nós temos quase que por cultura, não ter um atendimento tão forte, tão atencioso, quando você faz um pouquinho a mais, você já se torna diferente. Então você faz o feijão com arroz bem feito, dá certo, e aí tu dá um temperadinho aí pronto, Pronto, tu já tá já acima da foi. média, né? Isso. Não, e faz. São, cara, assim,
parece coisa boba. E realmente, se tu parar pra pensar, é bobo, né, Milena? É Não é uma coisa nada demais, pequena, mas que faz uma diferença no nosso resultado, né? com E você certeza. já vivencia isso. Então, você não tá falando só por falar. Você é algo que o teu escritório pratica, que E você dá pratica, né? certo. E que você funciona, né? Cara, obrigado pelas dicas, por compartilhar. Espero que todos os corretores, né, ouçam com carinho e vejam o que pode trazer, e Uhum, especialmente as corretoras mais jovens que estão entrando no mercado, com que se certeza. sentem assim desafiadas. O cliente fala que é uma menina, que é uma jovem. Eu achei legal uma frase tua que falou, Fabiano, as pessoas não querem saber nossa idade. Né? É, A gente tem aquele negócio de que vai atender alguém mais. Eu acho que tem mais a ver com a insegurança da pessoa, né? sim, muito mais. Tipo assim, é diferente de eu ir falar com uma Milena preparada e eu ser atendido por uma menina que não tá despreparada. Aí eu vou prestar atenção que eu vou dizer inconscientemente, aquela é uma menina, ainda tá Sim, começando, né? Mas se você vier já, como tu falou, com toda essa bagagem de preparo, eu nem vou você não perceber vai pela tua idade. perceber Aliás, eu isso. vou perceber de uma maneira positiva. Pô, É, aquela menina arrebenta, né? que é o que costuma Fala acontecer bem, comigo. tu sempre recebe Eu elogios nesse recebo, aspecto. essa é a linha que eu recebo. Legal, legal. E aí o teu feedback já, bem, tá dando certo. É, já fica dando certo. Já aconteceu também da gente de 2 vezes eu me deparei com clientes que, tinham uma idade muito maior que a minha, tipo assim, Certo. na faixa de 50 quase 60 anos, e os 2 eram militares. E eles foram um pouco ríspidos comigo e não me Uhum. deram crédito como advogada. E aí mas mesmo assim eu toquei as ações, porque como é um atendimento conjunto, né, eles meio que Uhum. confiaram no meu sócio. Eu tenho um sócio que é homem, que é o Cleuton, Ok. inclusive especialista em direito imobiliário também. E aí hoje ele atua lá em São Paulo, né, na nossa sede lá. E eles se confiaram no trabalho do Cleuton, não confiaram em mim. E aí Tu quem foi to na aba. isso, quem tocou a ação fui eu. E aí quando a gente ganhou, foi engraçado essa cena, porque aí eles foram pegar o Xandão lá com a gente, né, no escritório. Na época a gente tinha lá no Milênio, nosso Certo. escritório era lá no Milênio. E eles foram buscar ele: "Ah, o Cleuton é maravilhoso, não sei o quê". E aí o Cleuton falou: "Não, mas pode agradecer a Milena, foi a Milena que tocou tudo. Eu estava ali só Só do no lado back-office ali. dela, Só né, se desse mas algum BO, eu tava lá é, pra dar um mas suporte. ela que tocou tudo". E aí eles: "Ah, foi ela? Ah, então tá bom, né. Parabéns, doutora Milena, obrigada". Mas aí, assim, quebrou um pouco o paradigma, Sim, né, sim. mas foram pessoas que não me atenderam bem. Isso vai acontecer, isso é importante falar também, Claro, a gente não porque agrada todo mundo, né? e isso não é todo o perfil de cliente que vai gostar de você e tá tudo bem, Sim, porque o sim. importante é você focar no qual é o perfil de cliente que você encanta. Eu vejo que mulheres ficam mais adeptas a falar comigo, gostam mais porque tem aquela admiração envolvida, tipo, nossa, ela é tão nova, faz tanta coisa. Então as mulheres gostam daquilo. Homens já acham legal, acham bonitinho, mas não é aquela coisa assim que chama tanta Tu atenção não do público percebe a mesma masculino. conexão de que com as mulheres, com os É, clientes mulheres. isso. Clientes mulheres, normalmente, os homens, quando o homem percebe que, assim, ele vê, ah, é porque ela é inteligente, ela é virada, aí eles até se conectam. Mas Aham, normalmente a conexão mais fácil e mais rápida é com mulheres. entendi. E o mais importante em tudo que tu tá me falando, Milena, pra mim é como é importante a gente estar atento pra isso, né? Porque assim, Tem que estar. o que que eu percebo em você como empresária, como empreendedora, é que você, pela criação talvez, ou junta com a característica, que é algo que tu gosta, né? A gente É. percebe que tu gosta do que tu faz, quando a Aham. gente conversa de direito, de contabilidade, de empresa, desse universo que é o mundo empresarial, você abre o sorrisão e conta as Eu histórias, amo. né? Então, tipo assim, isso é uma característica sua. Mas é muito legal te ouvir falando disso, porque eu percebo quão você está atenta para esses feedbacks, para esses retornos, para Sim. como. Então, tu já sabe que as mulheres conectam mais com você do que os homens de Uhum. primeira. É mais fácil, né? Sim. E isso é difícil entre mulheres, porque mulher inconscientemente compete entre si, Sim. né? A maioria das mulheres donas de imobiliárias que sentaram onde você está sentada, elas falam ao contrário. Elas percebem uma É rejeição no mesmo? mercado imobiliário, eu estou trazendo Aham. especificamente, mas eu já vivi em outras empresas, então não acho que é só no mercado imobiliário, mas Uhum. elas falam assim, tem muito ego, a gente percebe os olhares críticos quando a gente entra no Uhum. ambiente, porque, se acha, e aí nem Uhum. conhece, né, nem não trocou uma ideia, e aí Aham. você falar isso é legal porque eu acho que tem mais a ver com o teu perfil de empreendedor, o teu jeito que tu se comunica Uhum. influencia muito também.
Mas é muito Sim, importante estar atento para isso, porque a gente não está atento, via de regra, a gente não está prestando atenção, é né. verdade. Eu aprendi muito jovem, lá atrás, trabalhando, eu lembro que era um antigo chefe meu, Thiago Camargo, ele me falou uma coisa eu tinha uns 18 anos, faz tempo, eu me lembro, que ele disse assim: "Fabiano, a gente está sempre sendo observado. Verdade. Não importa o ambiente que a gente esteja, a gente está sempre sendo observado". E é muito engraçado quando a gente para conversar com pessoas de maneira descontraída, aleatória, Uhum, acho que como as pessoas enxergam a gente, é né. verdade. Elas dão algum feedback de: "Meu Deus, olha como a pessoa tá me vendo", tipo, às vezes não tem Aham. nada a ver com o que você é ou como você é, mas é um comportamento, é uma fala, é a roupa, né, é Sim, você tá bem consigo mesmo. Isso a pessoa tem as perspectivas dela da gente, né. E vice-versa, a gente também faz isso, né, sim. Milena? É, tudo comunica. A roupa que eu uso Sim, comunica, o meu cabelo comunica, as minhas unhas comunicam. Isso é inegável. Eu sei que hoje a gente tem muitas liberdades. Nós, como mulheres, temos muitas liberdades. uhum, Mas toda liberdade vem com uma consequência. Então, tudo que nós comunicamos vai retornar pra gente com sim, um entendimento. Se eu tô com uma determinada roupa, vai retornar pra mim. Eu nunca esqueço. O meu pai foi presidente da AGE, né? Hoje eu sim. sou diretora jurídica. A primeira reunião que eu tive com a atual gestão da AGE foi num dia que, por acaso, a minha blusa sujou e eu coloquei uma blusa de algodão que eu tinha, assim, na empresa, né? A gente tem as Ah, uma fardas. farda, né. Eu Certo. coloquei uma farda e eu não tinha blazer. Então, eu peguei um casaco que eu tinha no carro, um casaquinho de frio, assim, tipo de usar com um vestido, um casaco Sim, bem leve. Então, minha apresentação nesse dia estava uma calça jeans com uma blusa de pano e o uma blusa de casaquinho pano de algodão, casual. assim, um casaquinho casual. Eu tava horrorosa, horrorosa, assim, toda desmontada. Parecia que eu tinha pego várias Literalmente que nem a roupas. gente brinca, eu escolhi a primeira roupa, que a gente Isso. fala: "Ah, ele tá todo arrumado, E eu escolhi a aí, a primeira roupa". diretoria da AGE apareceu lá no escritório. Aí eu, meu Deus. Belo dia que eu decidi que eu Ah, naquele dia, eu senti o impacto de você não estar bem consigo mesma. Porque eu me uhum. senti extremamente desconfortável. Porque a gente tem a Jaqueline Guedes, que é linda, a Andresa, que é linda, a Natasha, E a outra diretoria é só beldade, mulher, né. só mulher. É A verdade. Ingrid também, outra pessoa assim, também com uma apresentação pessoal super, né, bonita e tal, Adequada, né. adequada. E eu tava com uma roupa assim, nada a ver. E naquele dia eu falei: "Isso nunca mais vai acontecer comigo". Juro pra você, eu falei assim: "Nunca mais eu vou passar por Nunca isso". mais eu saio com a roupa errada. É, aí no escritório eu tenho uma muda de roupa, no carro do Felipe eu tenho uma muda de roupa, eu sempre tenho muda de roupa em tudo que é canto. Por Tá quê? pra qualquer Porque se acontecer acidente, qualquer coisa, eu tu tenho tá como me preparada. vestir, entende? Entendi, Então, entendi. assim, a apresentação pessoal ela conta muito, até porque na hora isso mexe com a nossa segurança. Naquele dia elas queriam saber só do Estatuto da AGE, que quem sabe do Estatuto da AGE sou eu. Então eu tive que apresentar uma reunião para elas explicando o que elas iam precisar fazer na gestão. E Na não se época, sentindo bem consigo mesmo. e assim, me sentindo até um pouco sem voz, porque eu me senti uma amadora naquele momento. Entendi. E aí depois disso eu falei: "Cara, isso nunca mais vai acontecer. Eu nunca mais vou me sentir amadora". Então assim, eu comecei foi daí que eu comecei a estudar mais, a me preparar mais. Hoje eu tenho uma rotina de estudos, Fabiano, Elas sabem dessa história? Sabe sabe. E que elas quanto morrem de rir, porque elas é. falam: "A gente nem percebeu isso". Mentira, elas Mentira, perceberam perceberam, só não querem sim. te falar, É, mas né. elas Mulher perceberam. percebe, Mas é mulher claro que elas percebe. perceberam. Tu teria percebido, né. Milena, agora a gente já tratou de um monte de dica para corretores, para parte comercial, enfim, conteúdo a gente não falta. Agora vamos tentar pegar um pouquinho da parte de questão de documentação, da parte Hum, imobiliária, tá. sim, vamos. Eu sei que tu falou que tu tem a especialização na parte clínica, porém Isso. você tem um sócio que também é especialista na parte imobiliária, né. Hoje Isso. vocês têm cliente no mercado imobiliário? Nós temos, principalmente porque como a gente trabalha com empresas, grandes empresas fazem muitos investimentos na parte imobiliária, Que né. bom Hoje saber. hoje é por exemplo, nós temos um caso, esse caso eu tenho liberdade de abrir, Uhum, que é a Livraria Lira. O certo, dono de sim. lá, né, a gente tem o seu Josias Já é Josias, é? Eu sou Josias. amigo do filho dele, do Eric. Ah, pronto, é o pai dele. Sim, sim. O seu Josias, ele tem muitos investimentos imobiliários, Legal. então nós precisamos ter toda a atenção quando ele vai fazer a aquisição de um imóvel, quando ele vai fazer a venda de um imóvel. Então a gente está sempre ali dando aquele amparo, porque a gente sabe que quando a gente está tratando de ativos imobiliários, a maior parte do investimento é segura. Mas se você não segue a espinha dorsal, que é aquele documento, você ter um documento bem estudado e ver
quais são os riscos naquela transação, você Alguma pode possível pegadinha ali. isso, você pode se prejudicar Uhum. no na sua compra ou na sua venda e até mesmo nos contratos mais simples, tipo de locação, você tem um risco grande, né, se você não tiver uma boa documentação, uma análise, né, na segurança jurídica daquele E negócio. a gente conversou também, fora do ar, né, em relação a uma empresa de São Paulo na época que vocês assessoravam sobre isso, não tinha? Isso, Que era sim. vocês também tinham cliente nessa época de questão só de imobiliária, não era? Isso. Nós preparamos toda a documentação, de contratos deles, termo de aceite, termo de vistoria, que lá em São Paulo eles são muito mais rigorosos do que com vistorias do que eu Legal. vejo aqui no O que tu Amazonas. percebe aqui? Isso. Lá eles têm profissionais, tipo assim, avaliadores mesmo, que olham o imóvel de uma forma muito minuciosa e Muito registram técnica, tudo. entendi. Muito técnica. E esse é o ponto, vamos lá, na parte jurídica e na no onde a gente brinca que o buraco é mais embaixo, né. O que que é, ao ver da advogada Milena, né, que tem o escritório, por exemplo, num contrato de compra e venda, numa promessa de compra e venda, a gente tem algumas dúvidas que geralmente surgem. Por exemplo, eu estou comprando o teu imóvel, certo? Um imóvel teu, e a gente tem um aceite ali já de valores, de prazos, tudo determinadinho, básico. Tem alguma lei que te dê um prazo para você que está vendendo para sair do imóvel? Então, hoje a gente não tem esse prazo por lei, Certo. mas normalmente esse prazo ele é acordado entre as partes. O Uhum. bom, e eu acho isso um ponto positivo. Tem advogados que defendem que isso não é tão positivo assim, mas eu acredito que seja. O o bom é que na compra e venda de imóvel, nós temos a flexibilidade de fazermos acordos. Então, você consegue acordar na forma de sair do imóvel, o tempo de saída do imóvel, as condições de saída do imóvel. Você consegue acordar também, aquela questão do sinal. A lei não amarra tanto aquele contrato, o que é mais difícil em outros tipos de contrato, que eu tenho que seguir uma determinação legal, que é um pouco mais robusta, o cliente muitas vezes não entende. Quando a gente está falando do direito imobiliário, muitas coisas eu tenho determinadas em lei, sim, Certo. mas o nosso contrato de compra e venda, por exemplo, ele é um que eu tenho mais Tem liberdade mais de flexibilidade. acordar entre as E a partes. gente literalmente combinar e colocar aquilo ali no papel. Isso. Eu te fiz essa pergunta, de maneira proposital, porque essa é uma dúvida comum ainda, Uhum, né, de clientes que principalmente de clientes que estão comprando imóvel. "Ah, eu já posso entrar? Quando é que ele vai uhum, sair do imóvel, né?" E aí eu uhum, sempre pontuo isso: "Olha, não tem uma lei que determina, que é 10 dias, que é 20." Geralmente no mercado aqui de Manaus, não sei se isso é comum no resto do Brasil, mas aqui em Manaus geralmente a gente coloca que é 30 dias. A uhum, partir do momento que ele recebeu o valor total na conta, né, do banco, enfim, do prazo que se leva na maioria das vezes num processo de financiamento imobiliário, a gente coloca que ele tem 30 dias para sair do imóvel. E isso, como você pontuou, né? Só que uhum, eu acho que tem muito mais embasamento você, advogado, falando, né? Dá mais credibilidade para essa informação. uhum, E em relação a. Você citou também a questão da locação, que aí uhum. você acha que tem até mais riscos, né? O que que tu Sim. acha que é um risco de um contrato de locação que no caso, eu vou trazer aqui, não sei. Talvez o mais prejudicado aí seja o dono do imóvel, né, num Sim, contrato de locação, acho que ele tem mais a perder do que o inquilino, né, e que com aí a gente vai certeza. ter leis que protegem o inquilino. O que que tu acha que é primordial que cite nesse contrato, que eu como corretor de imóveis, quando eu for atender o cliente, não posso deixar isso passar de jeito nenhum? Olha, eu tenho, no contrato de locação, ele Uhum. dá muito mais dor de cabeça Do para o que o de compra e dono venda? do que o de compra e venda. Legal. Porque assim, você pagou, eu te vendi, é Acabou a história. teu, e Aham. aí segue Passa a segue a vida. propriedade ali e já era, né. Agora, um contrato de aluguel não, você vai ter enquanto você está alugando, o dono vai continuar tendo responsabilidade por aquele imóvel, mas é você que tem que cuidar. Então, assim, um contrato de locação, eu costumo falar que ele precisa primeiro você tem que estudar qual é a finalidade da locação. É moradia? É mais preocupante do que ser Comercial? Tu comercial. acha, é? Eu acho. A gente costuma ter mais problema com o contrato de moradia do que comercial. Porque quando é comercial, normalmente são empresas. Então a Sim, empresa tem um colaborador. A empresa colocando medo naquele colaborador, o colaborador ainda cuida mais do imóvel do que uma pessoa que está lá morando. Porque a pessoa entendi. que está morando, o inquilino, ele não tem cuidado com o móvel, ele não tem cuidado com itens que ficam lá, pia,
não tem Com o cuidado imóvel, de uma maneira com o geral, imóvel você numa acha que maneira é de mais geral. arriscado? Eu acho, a gente costuma receber mais reclamação de imóvel que tem finalidade de moradia do que comercial, bem mais. Entendi. Então, nesse caso, é primordial que a gente tenha um contrato bem amarrado, bem Isso, elaborado. sobretudo com as responsabilidades do inquilino e dispondo o que ele tem responsabilidade de cuidado. Ah, como é que é o meu imóvel? Meu imóvel tem uma garagem? Qual que é a necessidade de cuidado daquela garagem? Eu estou deixando os móveis lá para ele usar? Então, se já veio mobiliado, ele tem a obrigação de cuidar e ele, causando algum dano, ele tem que reparar aquele dano. Certo. Outra coisa que sempre vem: "Ah, doutora, o meu imóvel tá lá pronto para aluguel, só que agora o inquilino quer mudar a porta. Ele diz que a porta não funciona". E não é que a porta não funciona, é que a pessoa quer uma porta diferente. Esteticamente falando, ela Esteticamente quer outra falando, porta. que é outra porta. E aí você tem que saber se aquilo ali você pode fazer ou não, quem é que vai pagar o custo, se onde aquele imóvel está localizado, se é um condomínio, se pode fazer aquela mudança de porta ou não. Então, Uhum. todas essas questões, elas precisam estar dispostas no contrato. Por isso que quando a gente vai fazer um contrato de aluguel, um contrato de compra e venda, nós temos que saber do início ao fim tudo que vai acontecer para que eu possa prever esses riscos. Porque um contrato de locação você encontra facilmente no Google um modelo. Mas não Sim. vai ter um modelo É pensado arriscado demais, né? isso. E aí, na prática, essas pequenas coisas geram uma dor de cabeça muito grande. E fica, principalmente quando é inquilino, você não quer ficar gerando mal-estar, porque você pode perder aquele aluguel. Às vezes é uma pessoa que até te paga bem, ela só quer que resolva um pequeno detalhe. E por conta de Uhum. algo pequeno, você vai desgastar aquela relação, talvez não seja tão produtivo assim. Então, quando você tem um contrato bem estipulado, com tudo aquilo estudado, e principalmente com tudo aquilo previsto, é muito mais fácil. Você desgasta muito menos a relação. E uma coisa, você tem que ter coragem para fazer aquele contrato ser cumprido. Porque às vezes as partes fizeram um contrato, têm aquele direito, têm uma responsabilidade, mas ele não quer fazer a outra pessoa cumprir o contrato. Então você precisa fazer aquele contrato ser cumprido sim. E nesse caso, quando tu fala isso, se entrar já no caso de uma ação judicial, é isso que você tá É, falando? uma ação judicial, às vezes você não chega no ponto de ter uma ação Pode ser judicial. extrajudicial. Você pode, assim, antes de eu entrar com qualquer ação, eu Uhum. costumo enviar uma notificação extrajudicial Certo, para que a pessoa esteja alerta de que, de fato, a gente tem intenção de ajuizar se ela não cumprir com o que a gente acordou. entendi. Então, a notificação, normalmente, ela resolve. Ela não resolvendo, a gente tem que entrar com uma ação judicial. Aí tu percebe na tua experiência que as pessoas não gostam de entrar com Não ação gostam, judicial? não Que louco gostam. isso aqui em Manaus, né? Não gostam. Assim, quando é contra uma pessoa física, elas não costumam gostar. As pessoas têm coragem de processar a empresa, as pessoas têm coragem de processar o Estado, mas quando é uma pessoa Tu acha que ela fica com física, dó? fica com dó, acha que a pessoa não tem dinheiro pra pagar, acha Não que vai não dar em vai dar em nada, nada. que é o Ah, pensamento que a gente tem com a justiça, né? Não vai dar em nada não, isso aí vai dar dor de cabeça. é um pensamento comum e até pela morosidade dos nossos processos. A gente tem a sorte aqui no Amazonas de ter processos um pouco mais céleres. Inclusive, o nosso Tribunal de Justiça ele é premiado pelo CNJ com selo diamante pela Caramba, não celeridade dos sabia, processos. bom saber. Muitas varas têm uma tratativa muito boa. Você vai lá, você é bem recebido. Então, você consegue pedir uma certa celeridade. Eles fazem um processo andar, diferente de outros estados. E essa questão da celeridade da justiça e da questão de a gente ter como é que eu tô tentando buscar a palavra mais simples, mas é basicamente assim, tem muito mito na questão quando a gente fala de mercado imobiliário. Por exemplo, contrato de gaveta, né? Ou Uhum, eu dei a posse precária para a pessoa e a pessoa não pagou para tirar ela, uhum. é uma dor de cabeça. Isso é real ou não? Isso com a contrato amarradinho, você entra com ação judicial, isso resolve em 2 tempos. Em contrato amarradinho costuma resolver mais rápido. Certo. Contrato de gaveta já é mais difícil. Não é que o contrato de gaveta não tenha valor nenhum, Uhum. mas ele muitas vezes o contrato de gaveta, a gente seguindo alguns requisitos para deixar ele legítimo, a gente consegue Vai resolver. estar tudo certo. Porque Isso. essa expressão contrato de gaveta É aquele contrato que não foi formalizado, é né? isso? Assinou e deixou ali, mas não registrou em cartório, não pagou os Ele impostos para nem é transmissão. Muitas tá. vezes é Na minha isso. cabeça, contrato de gaveta era um termo que a gente utilizava só assim, tá registrado em cartório, tá tudo, Aham. mas eu entendo que eu não quero usar, ele tá aqui guardado, entendeu? Aham. Mas eu não quero usar, aí quando eu for preciso, que eu for precisar usar, eu vou conseguir
porque talvez faltou uma cláusula, porque ele não tá Uhum. bem feito, bem redigido, né. E para corretores autônomos ou até mesmo para imobiliárias, eh, se elas quiserem contratar só essa parte de vocês: "Ah, olha, a gente quer eu vi aqui o podcast e eu vi que isso aqui é uma dor da minha empresa, eu como Uhum. autônomo, né, não tenho um contrato embasado na lei, por exemplo, ou com uma correção, com uma questão, Uma né, análise uma análise jurídica. jurídica, né, e eu quero melhorar isso". Vocês fazem essa assessoria? Sim, na verdade é uma das coisas que a gente mais vende, porque, elaboração e revisão de contratos, muitas vezes o pequeno e médio empreendedor e empresário, eles não têm condições de arcar com uma assessoria jurídica mensal pelos custos que é ter um advogado. Então, eles contratam aqueles serviços esporádicos e pontuais. Um Uhum. deles é a elaboração e revisão de contratos. Como é que funciona lá no escritório? Eu não sei se em outros escritórios funciona da mesma forma, mas essa é a forma que Que eu vocês encontrei trabalham. que melhor funciona, de verdade. Para mim é a melhor forma. Você tem uma reunião de 1 hora e meia com o cliente, e Uhum. aí é o momento que você, por exemplo, você como corretor, você ia me elencar tudo que você faz. Milena, essa aqui é a minha operação, do início ao fim. 1 hora e meia. Aí eu já começo a fazer o esboço daquele contrato. Você vai ler ponto a ponto juntos, eu te apresento o esboço que eu fiz. Ele vai estar um contrato pronto, como se fosse pronto. Mas aí você vai analisar comigo cláusula por cláusula e a gente vai conversar sobre cada cláusula. Essa é a parte mais demorada do trabalho. Dura em torno de 2 a 3 horas até. Por quê? Porque você vai me dizer, Milena, essa cláusula aqui, já aconteceu já aconteceu um fato que me causou um determinado prejuízo. Como é que a gente coloca aqui para antever esse prejuízo? E aí a gente Hum. vai criando mecanismos que funcionam para a sua forma de trabalhar. Porque às vezes um corretor trabalha de uma forma e um Sim. corretor trabalha de outra forma. Então, para adaptar, adequar aquele documento à sua forma de trabalhar, eu preciso te ouvir. Que é muito diferente de eu falar assim: ah, eu vou te vender um contrato. Aqui, tá dois pronto. mil reais esse contrato aqui, pega aí e usa. Poxa, no Google ele consegue um contrato. Ele não quer, o empresário, ele não precisa do contrato somente. Ele precisa saber se aquele contrato vai se adequar à operação dele. Porque é para isso que serve um contrato, para que ele seja útil. Porque um contrato pelo contrato, Fabiano, tu quer um pedaço de papel para alguma coisa? A gente arruma. É inútil. Tipo, um Sim. pedaço de papel, por si só, ele não vale nada. Mas se ele tiver as cláusulas que são necessárias para ser para embasarem o teu negócio, a tua operação, aí sim eu preciso daquele contrato. Fora isso, o contrato ele não vai ser útil, porque no fundo ninguém quer contrato. As pessoas querem previsibilidade financeira, as pessoas querem autonomia, as pessoas querem a certeza de que elas têm um documento que vai respaldar. Elas não querem, tipo, o contrato por si só, Só entende? na verdade, vocês prestam uma consultoria completa para cada negócio. Isso, Mesmo que tenha as leis lá, como você está falando, do contrato, de repente a minha necessidade é diferente do corretor João e da isso, corretora Francisca, isso, né, porque exatamente. atua de repente em áreas diferentes, em nicho diferente, e isso influencia, Muito. pontualmente no contrato. Legal. Eu tenho um caso de sucesso que eu posso contar, porque eu já pedi autorização do meu Legal, cliente, legal. que é o Cozinhas na Nuvem, do Helder Cozinhas na Leite. nuvem? Isso, Cozinhas na Nuvem. Fica na rua do meu escritório, ali na rua Pérola Negra, no Vieira Alves. O Certo. que que é isso? É um dark kitchen que o Helder criou, que é basicamente um condomínio para cozinhas. Pessoas que precisam de uma cozinha e começaram a trabalhar, por exemplo, na pandemia em casa, Com fazendo comida, delivery, essas coisas. com delivery, elas alugam uma cozinha lá no empreendimento do Helder, e ele fez um prédio todo pensado na forma do delivery. Cara, que legal. É muito legal. Eu amo esse nossa, o Helder foi um Diferentaço, gênio. né? É. Sim, ele tá indo pra Que segunda ideia. unidade agora, tá abrindo na Zona Leste. E assim, grandes nomes estão lá, Boca em Café, Farofa Proteica, eu acho que Sushi Ponta Negra também tá São lá com clientes ele. do espaço. Já estão alugando, porque ele tá numa excelente localização Sim. e ele fez um prédio, ele é engenheiro, então ele fez um prédio todo pensado na dinâmica do delivery. E aí ele me chamou e falou assim: Milena, eu preciso regularizar isso, como é que a gente faz? Eu falei: tá. Aí ele falou assim: ah, é só um contrato de locação, né? Eu falei: tá bom, vamos fazer só um contrato de locação. Aí ele chegou, me chamou pra gente conversar sobre como é que funcionaria lá. Ele me explicou um pouco, eu falei: beleza, deixa comigo essas informações que eu vou fazer agora o teu esboço. Aí eu fiz o esboço do contrato. E aí, quando a gente vai redigindo aquele contrato, a gente vai pensando em várias coisas, várias Várias hipóteses. possibilidades, Falei, né? pô, cozinha.
cozinha tem que ter segurança, porque é um empreendimento que lida com gás. Então Sim. tem que ter segurança para incêndio. Como é que vai funcionar essa segurança? Entra e sai de pessoas, a administração do prédio. E aí fui fazendo o contrato. Quando ele viu, ele falou: Milena, eu não tinha pensado em nada disso. Esses detalhes, né, Porque ele Milena? me procurou no começo. Sim. Se ele tivesse me procurado hoje, ele já provavelmente já teria mapeado o que eu mapeei lá na As frente. dores, né? As possíveis dores, né? Isso. Então, assim, a gente conseguiu fazer um contrato pensado nesse empreendimento dele, que é algo totalmente novo. E aí eu sempre pergunto, Helder, precisa mudar alguma coisa? Ele, não, minha amiga, tá ótimo. Tá, já Então, tá planejada lá para 2020 e alguma coisa. já tá bem amarrado. Certo. Então, é um caso de sucesso que eu gosto de contar, porque além de ser a primeira Dark Kitchen do Amazonas, funciona o contrato dele. Ele consegue viabilizar o contrato. Legal. A única vez que ele teve problema com o contrato, que foi com uma inquilina que não pagou, alugou, pagou um mês e depois não pagou mais, a gente conseguiu, só com o contrato, fazer ela pagar. Então, já resolveu ali só com o nosso documento. É, e a importância dos colegas corretores estarem atentos a essa parte contratual, até porque, como a Milena citou, Manaus ainda é uma terra que as pessoas não gostam de colocar os outros na justiça, né? Mas você não vai se confiar sempre nisso. Então, o teu contrato bem feito, bem redigido, bem elaborado, ele é fundamental para que você, corretor, também tenha segurança, né, Milena? Isso De aumenta o teu evitar ticket. isso, aumentar o ticket e evitar qualquer problema judicial, né? Ou de Uhum. algum cliente insatisfeito ter algum motivo para reclamar na justiça. Se você está com o contrato bem feito, questão de comissionamento, essas coisas, né? De prestação Sim, de serviço que a gente faz, ele é essencial. Eu acho com que tem muitos certeza. corretores ainda que fazem negócios e recebem as suas comissões sem um contrato de prestação de serviço. Que é Tem muito muito, arriscado. muito arriscado. E é muito comum ainda, então tome esse cuidado, procurem a Milena nas redes sociais, procurem a como é o nome do teu escritório, perdão? Fernandes e Silva, advogados Fica associados. onde? A gente fica no Sky Platinum. Lá no Sky. Então pronto, então já procura a Fernanda lá, que a Fernanda vai te dar essa força. Fernanda, como eu comentei contigo no início, 1 hora passa voando, minha amiga, né? Verdade. O papo fluiu, foi uma maravilha te ter aqui, muito Muito obrigado pelas obrigada. dicas, ajudou muito, tenho certeza que quem vê teu episódio vai sair com muito conteúdo, com muita dica legal, tanto na parte de comportamento, né, de autoestima, de segurança, que eu achei sensacional as tuas dicas. A gente falou aqui muito de mulheres, né, jovens, Verdade, mas as dicas atendem de uma maneira geral. Também nós homens precisamos cuidar da imagem, precisamos estar verdade. seguros, mas precisamos estar atentos a todos os detalhes que você falou. E também na parte de contratual de mercado, a importância de a gente ter um contrato bem feito, né? Dito isso, você tem algum recado, alguma dica ainda, algo que eu deixei passar e que você queira fechar aí a tua participação nesse episódio de hoje? Olha, a única coisa que eu quero fazer é agradecer você, Fabiano, pelo convite. Muito obrigada mesmo. Foi muito legal estar aqui, trocar essa ideia com você. Eu gosto muito de sempre ter contato com pessoas de outras áreas, porque eu acho que Legal. isso é muito Uh, engrandecedor. concordo. Então, você fala do seu mercado, eu te falo do meu, e a gente consegue fazer ali, ter várias ideias e ter uma oportunidade de crescimento muito grande. Então, muito obrigada. Acho que a única dica que eu posso dar é se prepare, até olhar para a câmera, se prepare, seja um bom profissional, uma boa profissional. Eu acho que você dando o seu melhor e você se preparando para o que você faz, não tem como dar errado. Pode ser que uma coisa ou outra saia do planejado, mas provavelmente você vai ter muito mais sucesso do que se você não se preparar. Então, se planeje, tenha disciplina e dê seu melhor. Eu acho que isso é o segredo de tudo, é dar o nosso melhor sempre. É o que tu falou lá no início, né? Agenda, Agenda, organização faz toda a verdade. diferença no Com nosso certeza. resultado, né? Sim. Beleza. Pessoal, obrigado, tá, Milena, pelo participar. A mesa é nossa. Quando quiser voltar, é Oh, só muito acionar. obrigada. Fabiano, eu quero ir de novo. Vai ter uma novidade aqui no escritório que eu quero lançar em primeira Oh, mão. legal. Vai ser super legal te ter aqui de novo. Quando quiser trazer como é o teu Meu sócio? sócio Cleuton, O Cleuto ele para vai falar mais adorar vir específico, pode aqui. chamar, o próprio Fernando lá, quiser tratar alguma coisa aí, fala que a gente vai ter maior satisfação em atendê-los, Com beleza? certeza. Pessoal, muito obrigado para você que assistiu a gente aqui até o final. Não esquece, deixa o seu like e se inscreve se você não está inscrito, ajuda esse canal a crescer e a gente se vê na terça que vem. Valeu!